Durante décadas, milhares de personagens surgiram nos animes. Alguns conquistaram fãs por sua força absurda, outros ficaram famosos pelo carisma, pelo humor ou por transformações marcantes, mas poucos conseguiram algo muito mais difícil: ensinar lições que continuam fazendo sentido muitos anos depois de o anime terminar. Em Os Cavaleiros dos Zodíacos, a maioria das pessoas lembra imediatamente de Seiya, o protagonista incansável. Outros preferem Ikki, com sua imponência e seu jeito solitário. Há quem admire Ryoga pela razão e autocontrole, ou Shun pela sua bondade. Mas existe um personagem que silenciosamente construiu um legado diferente de todos os outros: Shiryu. Talvez ele nunca tenha sido o mais popular da série, nunca foi o mais explosivo, nunca foi aquele que recebia mais destaque nas campanhas de marketing. Mesmo assim, quando perguntamos a muitos fãs qual o cavaleiro de bronze melhor representa a coragem, honra e sacrifício, o nome de Shiryu aparece com enorme frequência. E isso não acontece por acaso. Enquanto muitos personagens lutam para provar que são fortes, Shiryu parece lutar para provar que a força só tem valor quando é usada para proteger família, amigos e ideais. Essa diferença muda completamente a forma como enxergamos o personagem. Em praticamente todas as sagas, Shiryu coloca sua própria vida em segundo plano. Ele aceita perder sangue, visão e até quebrar alguns ossos, sem perder sentidos, e até a própria existência, se isso significar salvar seus amigos ou cumprir seu dever. À primeira vista, pode parecer apenas um recurso dramático, criado por Masami Kurumada para emocionar o público, mas quando analisamos cada uma dessas decisões, percebemos que existe uma filosofia muito maior por trás delas. Shiryu não luta porque gosta de lutar, ele luta porque acredita que algumas pessoas e alguns ideais são importantes demais para serem abandonados. E talvez seja justamente isso que faça dele um dos personagens mais humanos de toda a obra. Galera, preciso interromper o vídeo, só preciso de um minutinho da sua atenção. Aproveitando que esse vídeo é sobre Cavaleiros dos Zodíacos, gostaria de pedir para quem quiser dar uma olhada na descrição desse vídeo, tem um monte de link lá da Amazon. Se vocês comprarem um mangá ou action figures pelo meu link de afiliado, eu estarei ganhando uma comissão. Se vocês tiverem interesse em alguma coisa que tenha na descrição, compre pelo meu link, beleza? Vai ajudar muito. É isso, voltando pro vídeo agora. Hoje, em uma época em que somos constantemente incentivados a buscar reconhecimento, fama e sucesso individual, Shiryu representa quase o oposto. Ele nunca procura ser o centro das atenções, nunca disputa protagonismo, nunca tenta provar que é superior aos outros cavaleiros. Seu objetivo sempre foi crescer para servir. Essa é uma ideia profundamente ligada à cultura oriental, especialmente aos valores do budismo e do confucionismo, que influenciaram fortemente a criação de Os Cavaleiros dos Zodíacos, além da mitologia grega, é claro. Para essas tradições, a verdadeira força nasce da disciplina, do autocontrole e da capacidade de colocar o bem coletivo acima do interesse pessoal. Não é coincidência que Shiryu tenha sido treinado por Doku de Libra, o mestre ancião. Entre todos os Cavaleiros de Ouro, Doku é apresentado como um sábio. Sua maior qualidade não é apenas o poder, mas a experiência acumulada ao longo de séculos de observação e reflexão. E Shiryu absorve esses ensinamentos, enquanto outros personagens evoluem principalmente através do combate. Shiryu evolui também através do aprendizado. Cada derrota se torna uma aula. Cada cicatriz representa uma experiência, cada sacrifício revela uma nova compreensão sobre o que significa ser um verdadeiro cavaleiro.
É interessante notar que sua armadura também reforça essa ideia. O dragão é uma criatura associada à força, mas nas culturas orientais ele também simboliza sabedoria, equilíbrio e proteção. Diferentemente da visão ocidental, em que dragões costumam representar monstros a serem derrotados, o dragão oriental é visto como um guardião, um ser que usa seu imenso poder para preservar a harmonia. Shiryu incorpora exatamente esse simbolismo. Seu poder nunca existe para destruir por prazer, existe para proteger, existe para defender, existe para impedir que a injustiça prevaleça. Outro aspecto fascinante do personagem é a maneira como encara o sofrimento. A maioria das pessoas tenta evitar a dor a qualquer custo, é uma reação natural. Porém, Shiryu parece compreender que algumas dores fazem parte do caminho do crescimento. Isso não significa buscar sofrimento de forma irresponsável, significa entender que amadurecer exige enfrentar desafios, abrir mão de conforto e aceitar perdas quando elas são inevitáveis. Essa visão lembra um antigo provérbio japonês: o bambu que se curva ao vento é mais forte do que o carvalho que resiste. Shiryu nunca confunde resistência com teimosia. Ele sabe quando deve insistir, sabe quando precisa aprender, sabe quando precisa acreditar nos outros e sabe quando deve sacrificar algo de si por uma causa maior. Ao longo deste especial, vamos revisar toda a trajetória desse personagem extraordinário, não apenas para lembrar suas lutas mais famosas, mas para compreender os ensinamentos escondidos em cada uma delas. Vamos descobrir por que Shiryu perdeu a visão mais de uma vez, porque ele nunca hesitou diante da morte, como Doku moldou seu caráter, o significado do dragão em sua filosofia de vida, e porque tantos fãs consideram Shiryu um dos personagens mais inspiradores da história dos animes. Este não será apenas um vídeo sobre batalhas, será uma viagem pelos valores que transformaram um jovem órfão em um verdadeiro símbolo de coragem, disciplina, humildade e honra. Porque no fim das contas, talvez a maior força de Shiryu nunca tenha estado em seu lendário cólera do dragão. Talvez ela sempre tenha estado em algo muito mais difícil de conquistar, seu caráter. Bom, vale a pena citar esse ditado ou provérbio, como você preferir chamar. Toda grande árvore começou com uma pequena semente, e toda grande jornada começou com um primeiro passo. A de Shiryu começou em um lugar conhecido como Rozan. Rozan, onde nasceu um verdadeiro cavaleiro. Se existe um lugar que moldou completamente quem Shiryu se tornou, esse lugar não foi um campo de batalha, foi Rozan. Enquanto muitos cavaleiros de bronze passaram anos treinando em locais extremamente hostis, Rozan parecia à primeira vista um lugar tranquilo, cercado por montanhas, rios cristalinos e uma natureza exuberante. Os 5 picos antigos transmitiam paz, mas essa paz escondia um dos treinamentos mais difíceis de todo o universo de Os Cavaleiros do Zodíaco. Porque em Rozan o objetivo nunca foi apenas fortalecer o corpo, o verdadeiro treinamento era fortalecer a mente. E isso faz toda a diferença. Desde criança, Shiryu foi acolhido por Doku de Libra, conhecido como mestre ancião entre todos os cavaleiros de ouro. Doku era o único que sobreviveu à Guerra Santa do século XVIII. Testemunhou a morte de inúmeros companheiros e recebeu da própria Atena a missão de vigiar o selo que aprisionava os espectros de Hades. Ele carregava séculos de experiência e entendia que o maior erro de um guerreiro era acreditar que músculos bastavam para vencer. Por isso, o treinamento de Shiryu era diferente. Enquanto outros aprendiam apenas técnicas de combate, Shiryu aprendeu a observar, a respirar, a controlar suas emoções.
a respeitar a natureza, a entender que o cosmo nasce de dentro para fora. Esse conceito pode parecer simples, mas representa uma das maiores mensagens de Os Cavaleiros do Zodíaco. No anime, Cosmo não é apenas energia, é a manifestação da vontade. Quanto mais forte é o espírito de uma pessoa, maior é o seu cosmo. Isso significa que vencer não depende apenas da força física, depende daquilo que existe dentro do coração. E ninguém compreendeu isso tão cedo quanto Shiryu. A Cachoeira de Rosano. Entre todos os desafios do treinamento, nenhuma era tão famoso quanto a Cachoeira de Rosano. Ela não era apenas uma cachoeira, era um símbolo durante anos. Shiryu enfrentava diariamente aquela enorme massa de água. Quem já tentou permanecer de pé sob uma pequena queda de água sabe como a força da corrente é impressionante. Agora imagine uma cachoeira gigantesca caindo continuamente sobre o seu corpo. A dor seria constante, os músculos queimariam, a respiração ficaria difícil, o corpo pediria descanso, mas Shiryu permanecia ali, dia após dia, semana após semana, ano após ano. Muitos enxergam essa cena apenas como um treinamento físico. Na verdade, ela representa algo muito maior. A água simboliza os problemas da vida. Ela nunca para, sempre existe um novo desafio, uma nova dificuldade, uma nova perda, uma nova responsabilidade. Se você tentar lutar contra toda essa força apenas usando violência, será derrubado. Mas se aprender a permanecer firme, pouco a pouco ficará mais resistente. E é exatamente isso que Doku queria ensinar. A verdadeira força não nasce quando tudo está fácil, ela nasce quando continuamos de pé, mesmo enquanto a vida parece querer nos derrubar. O exemplo do mestre. Existe outro detalhe que muitas vezes passa despercebido. Doku nunca obrigava Shiryu a obedecer por medo, ele ensinava pelo exemplo. Esse é um dos maiores diferenciais entre um líder e um verdadeiro mestre. Um líder pode dar ordens, um mestre inspira. Durante toda a infância de Shiryu, Doku demonstrava serenidade. Mesmo sabendo que uma nova guerra santa aconteceria um dia, ele não vivia desesperado, não alimentava ódio, não buscava vingança, esperava pacientemente o momento certo. Essa paciência também foi transmitida ao seu discípulo. Talvez por isso Shiryu seja um dos personagens mais calmos entre os Cavaleiros de Bronze. Enquanto Seiya frequentemente age por impulso, Shiryu costuma analisar a situação. Enquanto outros se deixam dominar pela raiva, ele tenta compreender o adversário. Isso não significa falta de coragem, significa autocontrole. Controlar a si mesmo costuma ser muito mais difícil do que derrotar qualquer inimigo. O dragão que dorme. Há uma frase bastante conhecida no universo dos cavaleiros que diz que o maior poder do dragão permanece adormecido até o momento certo. Essa ideia combina perfeitamente com Shiryu. Ele nunca demonstra sua força para impressionar ninguém, nunca desperdiça energia tentando provar que é superior. Ele entende que o verdadeiro guerreiro não precisa anunciar o próprio poder. Essa é uma lição extremamente atual. Vivemos em uma sociedade em que muitas pessoas sentem a necessidade de mostrar tudo. Conquista, riqueza, força e sucesso. Shiryu segue o caminho oposto. Quanto mais forte ele se torna, mais humilde permanece. Isso nos lembra um antigo provérbio oriental. Os galhos carregados de frutos são aqueles que mais se curvam. Quanto mais a sabedoria, menor a necessidade de exibi-la. O verdadeiro significado da disciplina. Hoje, quando ouvimos a palavra disciplina, muitas pessoas pensam apenas em acordar cedo ou seguir uma rotina. Mas para Doku, disciplina significava algo muito mais profundo. Era fazer o que precisava ser feito, mesmo quando ninguém estava olhando. Shiryu treinava porque acreditava no treinamento, não porque existia uma plateia.
Ele suportava a dor porque sabia que ele tinha um propósito. Essa é uma diferença importante. Sofrer sem sentido apenas machuca, mas enfrentar dificuldades por um objetivo pode transformar completamente uma pessoa. Durante anos, Shiryu repetiu os mesmos movimentos, os mesmos golpes, os mesmos exercícios sem reclamar, sem buscar atalhos. Hoje vivemos em uma época que valoriza resultados imediatos. Queremos aprender rápido, ganhar dinheiro rápido, ficar forte rapidamente. Mas Shiryu nos lembra de que algumas coisas importantes simplesmente não podem ser apressadas. O caráter leva anos para ser construído, a confiança leva anos para ser conquistada e a verdadeira força também. O momento em que Shiryu finalmente conquista a armadura de dragão. Depois de anos de preparação, chega o momento decisivo. O jovem finalmente enfrenta o último teste. Conquista a armadura de dragão, mas conquistar uma armadura nunca significou apenas vencer uma luta. A armadura escolhe quem é digno de vesti-la. Ela representa um reconhecimento, é como se dissesse: agora você possui não apenas força, mas também maturidade. E Shiryu prova exatamente isso. Ele não vence porque é arrogante, porque deseja fama. Ele vence porque dedicou sua vida inteira àquele objetivo. Cada gota de suor, cada queda, cada treino debaixo da cachoeira, cada ensinamento de Doku faz o dragão ascender sobre a cachoeira, revertendo o fluxo da correnteza da água. Shiryu se mostra digno da armadura de bronze, tudo conduzia a esse momento. Ao vestir a armadura de dragão pela primeira vez, Shiryu não recebe apenas uma proteção lendária. Ele assume uma responsabilidade. A partir dali, suas decisões deixariam de afetar apenas a própria vida. Como cavaleiro de Atena, ele carregaria o dever de proteger a justiça, mesmo que isso custasse tudo o que possuía. E é justamente essa responsabilidade que veremos colocar Shiryu à prova repetidas vezes ao longo da série. Porque conquistar a armadura foi apenas o começo. O verdadeiro desafio ainda estava por vir. Doku ensinou Shiryu a controlar o próprio corpo, mas o mundo logo lhe ensinaria que existem batalhas que exigem muito mais do que músculos. Em breve, o jovem dragão descobriria que a verdadeira força nasce quando estamos dispostos a sacrificar algo por aqueles que amamos. O primeiro grande sacrifício, a lição que o dragão ensinou a Seiya. Depois de anos de treinamento em diferentes partes do mundo, os jovens que sobreviveram ao brutal processo de se tornarem cavaleiros finalmente se encontram. Era início do torneio galáctico. Para o público, aquilo parecia apenas uma competição para decidir quem ficaria com a armadura de ouro. Mas para aqueles guerreiros representava muito mais. Era a primeira oportunidade de colocar à prova tudo aquilo que havia aprendido durante anos de sofrimento. Foi nesse cenário que Shiryu enfrentou Seiya de Pégaso, e embora essa luta seja lembrada por sua intensidade, ela também marcou o nascimento de uma amizade que mudaria a história dos Cavaleiros de Bronze. O encontro entre dois homens de valores semelhantes. À primeira vista, Seiya e Shiryu pareciam completamente diferentes. Seiya era impulsivo, agia antes de pensar, falava alto, desafiava qualquer adversário sem hesitar. Shiryu, por outro lado, era calmo, observava, pensava e escolhia cuidadosamente cada movimento. Era quase como se estivéssemos vendo dois estilos de vida opostos, mas havia algo que os unia. Os dois estavam dispostos a arriscar a própria vida por aquilo em que acreditavam. Essa semelhança seria a base da amizade construída entre eles. O escudo mais forte e o punho mais poderoso. Durante o combate, Shiryu revela uma das características mais marcantes da armadura de dragão. Seu escudo era considerado o mais resistente entre todas as armaduras de bronze. Já seu punho era conhecido como o mais poderoso.
Esses dois elementos carregavam uma simbologia interessante. O escudo representava proteção, o punho representava ataque. Ou seja, Shiryu não foi treinado apenas para destruir, ele foi treinado para proteger. Existe um equilíbrio entre força e responsabilidade. Na vida, isso também faz sentido. De pouco adianta possuir grande poder se ele não for acompanhado de sabedoria. Uma pessoa inteligente, mas sem caráter, pode causar enormes danos. Da mesma forma, alguém extremamente forte, mas incapaz de controlar as próprias emoções, torna-se um perigo. Shiryu mostra que a verdadeira força sempre precisa caminhar ao lado da consciência. A descoberta do ponto fraco. Durante o combate, Seiya percebe algo curioso. Se o punho é o mais forte e o escudo é o mais forte, o que aconteceria se ambos se chocassem? Após Seiya atacar Shiryu, que defende com o escudo, e o contra-ataca com o escudo e depois tentar atingi-lo com o punho, sem querer ele acerta o próprio escudo e acaba destruindo tanto o escudo como também o punho. E logo depois Shiryu tira a sua armadura e Seiya também. Faz isso para os dois ficarem nas mesmas condições, mostrando a dignidade e a coragem de ambos. No momento em que Shiryu desfere o cólera do dragão, seu coração fica momentaneamente desprotegido. Por um breve instante, o dragão deixa sua guarda abaixada. Era uma fração de segundos, quase impossível de aproveitar. Quando Seiya comenta essa descoberta, Shiryu não demonstra medo. Muito pelo contrário, ele confirma que aquilo é verdade. Aqui encontramos uma atitude rara. Em vez de esconder sua fraqueza, Shiryu a reconhece. Esse detalhe revela muito sobre sua personalidade. Pessoas verdadeiramente fortes não precisam fingir perfeição. Elas conhecem suas limitações e justamente por isso conseguem evoluir. Quantas vezes na vida real desperdiçamos energia tentando esconder nossos defeitos? Shiryu faz exatamente o contrário. Aceita que possui um ponto vulnerável e continua lutando mesmo assim. Isso exige coragem, muito mais coragem do que fingir ser invencível. O momento que mudou tudo. Chega então um instante decisivo da batalha. Seiya decide atacar exatamente quando Shiryu utiliza o cólera do dragão. Ambos lançam seus golpes praticamente ao mesmo tempo. É um momento extremamente perigoso. Shiryu sabe o que está acontecendo. Ele entende que pode morrer. Mesmo assim, não recua. Aqui encontramos um dos primeiros grandes ensinamentos do personagem. Existe uma diferença enorme entre coragem e ausência de medo. O corajoso sente medo, mas decide agir apesar dele. Shiryu não ignora o risco, ele apenas acredita que fugir seria pior. Essa é uma mensagem importante. Em muitos momentos da vida não teremos garantia de sucesso, não saberemos se o esforço dará resultados. Não teremos certeza de que tudo ficará bem, ainda assim será necessário seguir em frente. O sacrifício que salvou os dois. Os dois golpes atingem seus alvos quase simultaneamente. Seiya acerta o ponto vulnerável de Shiryu. Shiryu também acerta Seiya. Ambos caem gravemente feridos. Seiya continua acordado no ringue e Shiryu está fora praticamente sem vida. É um dos momentos mais dramáticos do início da série. Mas o que acontece em seguida talvez seja ainda mais importante. Shunrei percebe que Shiryu está à beira da morte. Seiya, mesmo sendo seu adversário, faz de tudo para ajudá-lo. Guiado pelas instruções do mestre ancião ditas por Shunrei, ele consegue reanimar o coração de Shiryu. Ao acertar o mesmo golpe do lado contrário, Seiya atinge o punho direito do dragão nas costas de Shiryu. Esse momento transforma completamente a relação entre eles. A rivalidade dá lugar ao respeito, depois ao companheirismo e finalmente à amizade.
Essa mudança mostra que verdadeiros rivais não precisam se odiar, pelo contrário, às vezes é justamente um grande adversário que desperta o nosso melhor. A humildade depois da derrota. Outra característica marcante de Shiryu aparece logo após a luta. Ele não procura desculpas, não culpa o destino, não reclama, reconhece o valor de Seiya. Esse comportamento pode parecer simples, mas é extremamente difícil. Aceitar uma derrota exige maturidade. Muitos enxergam qualquer fracasso como uma humilhação. Shiryu enxerga como aprendizado. Enquanto algumas pessoas perguntam por que isso aconteceu comigo, Shiryu parece perguntar o que posso aprender com isso. Essa diferença muda completamente a forma como enfrentamos os desafios. Fracassos deixam de ser um fim, passam a ser parte do crescimento. E essa luta tem um ensinamento escondido. Se analisarmos essa batalha apenas pelos golpes, veremos um combate emocionante. Aqueles jovens deixam de ser simples competidores. Eles começam a formar algo muito maior, uma irmandade. As batalhas que estavam por vir exigiriam confiança absoluta entre eles, e Shiryu seria um dos pilares desse grupo. Não porque fosse o mais forte, mas porque inspirava confiança. Quando Shiryu dizia que protegeria alguém, todos acreditavam. Quando prometia lutar até o fim, ninguém duvidava. Sua palavra tinha peso, e isso nos leva a uma reflexão importante. Nossa reputação não é construída pelo que dizemos sobre nós mesmos. Ela é construída pelas escolhas que fazemos todos os dias. Shiryu nunca precisou afirmar que era honrado. E podem se preparar, pessoal, nesse vídeo vai estar cheio disso, de reflexão, de filosofia, que eu quero não só falar dessa história maravilhosa desse personagem, mas também falar o que essa história nos ensina. E isso é reforçado quando Shiryu se oferece para ir a Jamiel, passando pelo cemitério das armaduras para encontrar o Cavaleiro Mu de Ares. Lá ele descobre que tanto sua armadura como a de Seiya estão mortas, e Mu diz a ele que elas só poderão reviver se ele sacrificar sua vida. Banhando as armaduras com seu sangue, Shiryu aceita fazer isso, não só por ele, mas também para cumprir a sua promessa a Seiya, como gratidão por ajudá-lo a voltar à vida no torneio. Mostrando sua lealdade, Mu não deixa Shiryu morrer, afinal ele percebeu que ele é um homem bom. Seiya recebe sua armadura mais tarde no Vale da Morte. Shiryu chega para enfrentar o Cavaleiro Negro de Dragão e o derrota, ajudando Shun. Seiya acaba sendo salvo por Shiryu. Com seus dedos acerta os 13 pontos cósmicos, fazendo o sangue envenenado de Seiya jorrar para fora. Seiya tinha sido envenenado pelo Pegasus Negro. Após derrotar os Cavaleiros Negros, Shiryu ajuda na batalha contra o Ikki de Fênix, que já estava começando a mostrar bondade de novo. Mas Dócrates aparece e acaba com tudo, mas isso já é história para outro vídeo. Naquele momento, Shiryu ainda não imaginava que desafios muito maiores estavam se aproximando. Logo surgiriam inimigos capazes de transformar pessoas em pedra, e para salvar seus amigos ele precisaria tomar uma decisão extrema, uma decisão que marcaria para sempre sua história. Porque às vezes proteger aqueles que amamos exige abrir mão daquilo que consideramos mais precioso, e foi exatamente isso que o dragão fez. Quando Shiryu escolheu a escuridão, a lição de Algol de Perseu. Até aquele momento da história, Shiryu já havia demonstrado coragem, já havia enfrentado adversários poderosos, já havia colocado sua vida em risco, mas nenhuma dessas experiências o preparou para o inimigo que encontraria dali em diante.
porque existem batalhas que não podem ser vencidas apenas com força. Existem inimigos capazes de atacar justamente aquilo que mais valorizamos, e Algol de Perseu fazia exatamente isso. Ao contrário de outros cavaleiros, ele não precisava derrotar seus oponentes pela força bruta, bastava que olhassem para o escudo de Medusa. Em poucos instantes seus corpos começavam a endurecer. Primeiro os movimentos diminuíam, depois os músculos deixavam de responder, até que por fim a pessoa se transformava completamente em pedra. Era uma morte lenta, silenciosa e talvez por isso ainda mais assustadora. Quando Shiryu vê seus companheiros em perigo, entende rapidamente que aquela luta será diferente de todas as anteriores. Não existe técnica capaz de destruir o poder da Medusa antes de ser afetado por ela. Não existe velocidade suficiente para escapar do olhar fatal. Então surge uma pergunta: como derrotar um inimigo que vence apenas por ser visto? É então que chegamos ao momento. A decisão que ninguém esperava. Nesse momento, Shiryu toma uma das decisões mais chocantes de todo o anime. Ele percebe que o problema não está em Algol, o problema está nos próprios olhos. Enquanto puder enxergar, continuará vulnerável. Então, sem hesitar, Shiryu fecha os olhos, mas logo compreende que isso não basta. Durante uma batalha, basta um único instante de distração para que seus olhos se abram novamente, e esse pequeno descuido seria fatal. Foi então que ele fez algo que poucos personagens teriam coragem de fazer. Com as próprias mãos, ele golpeou os próprios olhos. A dor devia ser insuportável, mas Shiryu não hesitou. Em poucos segundos havia perdido completamente a visão. Quando essa cena foi vista pela primeira vez, muitos espectadores ficaram em choque. Era raro ver um protagonista tomar uma atitude tão extrema, mas o verdadeiro impacto dessa cena não está na violência, está no significado. Shiryu escolheu abrir mão de algo precioso para proteger aqueles que amava. Ele não foi obrigado, não havia ninguém impondo essa decisão. Foi uma escolha consciente, e isso muda completamente o peso desse momento. O que significa perder a visão? Na vida real, enxergamos os olhos como uma das partes mais importantes do corpo. Eles nos permitem reconhecer pessoas. Ler, dirigir, admirar paisagens, trabalhar, viver com independência. Ao abrir mão da visão, Shiryu não estava sacrificando apenas um sentido, estava colocando em risco todo o seu futuro. Mesmo assim, ele não demonstrou arrependimento, porque para ele existiam coisas mais importantes do que a própria segurança. Hoje vivemos em uma sociedade que frequentemente nos ensina a proteger apenas os nossos interesses. Pensamos primeiro em nós, depois nos outros. Shiryu faz exatamente o contrário. Ele pergunta o que precisa fazer para salvar quem está ao seu lado, mesmo que a resposta seja dolorosa. Quando os olhos deixam de ser necessários, depois de perder a visão, Algol acredita que venceu. Afinal, como alguém completamente cego poderia continuar lutando? Mas foi exatamente aí que Shiryu mostrou um dos maiores ensinamentos de Doku, o mestre ancião. Sempre dizia que um verdadeiro cavaleiro não luta apenas com os olhos, ele luta com o cosmo. Essa frase parecia abstrata no início da série, agora ganhava um significado concreto. Sem enxergar, Shiryu começa a perceber o cosmo de Algol. O som dos movimentos, a direção do vento, a presença do inimigo. É como se todos os outros sentidos despertassem ao mesmo tempo.
Existe uma ideia muito interessante por trás dessa cena. Durante boa parte da vida, confiamos tanto em nossos sentidos que esquecemos de desenvolver outras capacidades. Confiamos apenas naquilo que conseguimos ver, mas existem verdades que não podem ser vistas. A amizade, a coragem, a honestidade, a esperança. Nenhuma dessas qualidades possui forma, mesmo assim, sabemos que elas existem. Shiryu aprende justamente isso. Os olhos mostram a aparência, o cosmo revela a essência, a verdadeira visão. Existe um ensinamento antigo atribuído ao filósofo Confúcio que diz: ver o que é certo e não fazê-lo é falta de coragem. Shiryu leva essa ideia ao extremo. Mesmo sem enxergar, ele continua fazendo aquilo que considera correto. Isso nos leva a uma reflexão importante. Quantas vezes dizemos que não vimos uma injustiça? Quantas vezes fingimos não perceber alguém precisando de ajuda? Ter olhos não significa realmente enxergar, e perder a visão não significa perder a capacidade de compreender o mundo. Essa talvez seja a maior mensagem dessa batalha. O golpe que derrota a Medusa. Guiado apenas pelo cosmo e pela deusa Atena, Shiryu concentra toda a sua energia, respira profundamente, lembra dos ensinamentos de Doku e desfere o lendário cólera do dragão. Dessa vez, porém, o golpe representa muito mais do que força, representa confiança. Confiança em tudo aquilo que treinou durante anos, confiança em seu mestre, confiança em si mesmo. O ataque destrói Algol e com isso o poder da Medusa desaparece. Seus companheiros são salvos, mas Shiryu permanece cego. Ele venceu, só que pagou um preço enorme por essa vitória. E talvez seja justamente isso que torne esse momento tão marcante. Nem toda vitória termina em comemoração. Às vezes vencemos, mas carregamos cicatrizes para sempre. O preço das escolhas. Existe uma tendência, tanto nos animes quanto na vida real, de acreditar que boas ações sempre recebem recompensas imediatas. Mas Shiryu nos mostra outra realidade. Fazer o certo nem sempre torna o caminho mais fácil. Pelo contrário, às vezes torna tudo muito mais difícil. Mesmo assim, ele nunca questiona sua decisão. Nunca diz que faria diferente, nunca culpa Atena, nunca culpa seus amigos, assume integralmente as consequências da escolha que fez. Essa responsabilidade é uma das características mais admiráveis do personagem. Hoje é comum procurarmos culpados para todas as circunstâncias, a sorte, os outros. Shiryu nos ensina que amadurecer também significa aceitar as consequências das próprias decisões. A metáfora da cegueira. Talvez Kurumada nunca tenha confirmado oficialmente essa interpretação, mas muitos fãs enxergam a cegueira de Shiryu como uma metáfora. Enquanto enxergava apenas com os olhos, ele era um excelente cavaleiro. Quando passou a enxergar com o coração, tornou-se extraordinário. É uma mensagem bonita e profundamente humana. Todos nós enfrentamos momentos em que perderemos algo importante. Pode ser um sonho, um emprego, uma amizade, uma oportunidade. A questão não é apenas o que perdemos, mas quem nos tornamos depois dessa perda. Shiryu escolheu crescer. A maioria das pessoas acredita que a pior coisa que pode acontecer é perder alguma capacidade. Mas Shiryu prova justamente o contrário. Às vezes, quando uma porta se fecha, outra forma de enxergar um mundo se abre. Só que o destino ainda reservava provas muito maiores para o Cavaleiro de Dragão. Em breve, ele pisaria nas lendárias 12 casas do santuário. Lá,
encontraria um homem que acreditava que a morte era o destino inevitável de todos. Um cavaleiro de ouro que havia abandonado completamente qualquer senso de justiça, e diante dele, Shiryu precisaria provar que até mesmo a escuridão pode ser vencida por alguém que nunca deixou a luz desaparecer dentro do próprio coração. Shiryu versus Máscara da Morte, quando a justiça enfrentou a crueldade. Existe um momento em Os Cavaleiros do Zodíaco em que a série deixa de falar apenas sobre batalhas e começa a discutir algo muito mais profundo, o que realmente significa ser justo. Durante a saga das 12 casas, os Cavaleiros de Bronze enfrentam guerreiros muito mais fortes do que eles. Cada casa representa um desafio diferente, mas nenhuma delas é tão perturbadora quanto a casa de Câncer. Porque ali Shiryu não encontra apenas um adversário poderoso, ele encontra alguém que perdeu completamente sua humanidade. A casa onde a morte virou decoração. Ao entrar na casa de Câncer, Shiryu percebe algo estranho. As paredes estão cobertas por rostos. Não são esculturas, não são pinturas, são os rostos das vítimas derrotadas por Máscara da Morte. Cada face representa uma vida interrompida. Cada expressão guarda os últimos segundos de alguém. É uma cena macabra, mas ela serve para mostrar quem é o Cavaleiro de Ouro de Câncer. Enquanto Shiryu enxerga cada vida como algo precioso, Máscara da Morte trata pessoas como troféus. Ele sente orgulho das mortes que causou. É impossível não perceber que Kurumada queria criar um contraste de um lado, um homem disposto a morrer pelos outros, do outro, alguém que mata para provar sua superioridade. A filosofia de Máscara da Morte. Antes mesmo da luta começar, Máscara da Morte apresenta sua visão de mundo. Segundo ele, a justiça pertence aos vencedores. Quem vence está certo, quem perde está errado. É uma filosofia extremamente perigosa e supremacista, porque elimina qualquer responsabilidade moral. Se vencer é tudo o que importa, então qualquer atrocidade pode ser justificada. Mentiras, traições e assassinatos. Tudo passa a ser aceitável. Infelizmente, essa forma de pensar existe também no mundo real, ou existiu lá no passado. Ao longo da história, muitos líderes justificaram crimes dizendo que estavam apenas fazendo o necessário para vencer, sem ter empatia por outro ser humano. Kurumada usa a Máscara da Morte justamente para representar esse tipo de pensamento. A resposta de Shiryu: Shiryu escuta tudo com calma. Não interrompe, não grita, não perde o controle. Quando finalmente responde, suas palavras carregam muito mais peso do que qualquer golpe. Para ele, a força só possui valor quando serve para proteger. Um cavaleiro não luta para satisfazer o próprio ego, luta para defender Athena, luta para proteger inocentes, luta porque acredita na justiça. Essa diferença parece pequena, mas muda completamente o sentido da batalha. Ali não estão apenas dois guerreiros, estão duas filosofias completamente opostas. O significado da armadura. Existe uma cena muitas vezes esquecida pelos fãs. Durante o combate, a armadura de Câncer simplesmente abandona a Máscara da Morte. Esse momento é simbólico. As armaduras dos cavaleiros possuem vontade própria. Elas reconhecem quem é digno de utilizá-las. Ao abandonar seu portador, a armadura demonstra que força sem honra não merece ser chamada de força. É uma mensagem poderosa. O verdadeiro poder não depende apenas da habilidade, depende do caráter. Hoje vemos pessoas extremamente talentosas desperdiçando seus dons por falta de princípios. Também vemos pessoas comuns conquistando o respeito justamente porque nunca abriram mão dos seus valores. Shiryu representa esse segundo caminho, o mundo dos mortos. Durante o combate, Máscara da Morte utiliza
uma de suas técnicas mais assustadoras. Ele envia Shiryu para Oyomotsu Hirasaka após usar a técnica Ondas do Inferno. Shiryu teve sua alma retirada e mandada para o caminho, para o mundo dos mortos. Ali, inúmeras almas caminham lentamente em direção ao destino final. É uma sequência cheia de simbolismo. Shiryu literalmente caminha entre os mortos, mas mesmo diante daquele cenário desesperador, não perde sua determinação. Ele continua pensando nos amigos, continua pensando em Athena, continua acreditando que ainda existe esperança. Isso nos leva a outra reflexão. Existem momentos da vida em que tudo parece perdido. Quando olhamos ao redor, só enxergamos problemas, fracassos, perdas e incertezas. O Oyomotsu representa exatamente esses momentos. A questão é, você continua caminhando ou desiste? Shiryu escolhe continuar. A ajuda de Shunrei. Enquanto Shiryu luta pela própria vida, vemos Shunrei rezando em Rozan. Algumas pessoas interpretam essa cena apenas como um elemento emocional, mas existe algo mais profundo. Durante toda a série, Shiryu demonstra enorme força física. No entanto, Kurumada faz questão de mostrar que ninguém vence sozinho. Mesmo o guerreiro mais disciplinado precisa do apoio de outras pessoas. Essa é uma mensagem importante. Às vezes confundimos independência com isolamento. Achamos que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Shiryu mostra exatamente o contrário. Ter pessoas que acreditam em você também faz parte da verdadeira força. Quando Doku interfere, em determinado momento, o mestre ancião também interfere espiritualmente para proteger seu discípulo. Mais uma vez, percebemos que a relação entre mestre e aluno vai muito além do treinamento. Doku nunca deixou Shiryu caminhar sozinho. Mesmo distante, continuava guiando seus passos. Isso lembra uma realidade que muitas vezes ignoramos. Os verdadeiros mestres continuam nos ensinando, mesmo quando já não estão fisicamente ao nosso lado. Os valores transmitidos permanecem, as lições continuam vivas, e em muitos momentos difíceis são justamente esses ensinamentos que impedem uma pessoa de desistir. A derrota de Máscara da Morte. Quando retorna do mundo dos mortos, Shiryu desperta um cosmo ainda maior. Agora ele luta não apenas com força, luta com convicção. Cada golpe representa tudo aquilo em que acredita. Máscara da Morte, por outro lado, começa a perder a confiança. Pela primeira vez percebe que sua filosofia possui falhas. Ele sempre acreditou que o vencedor definia a justiça, mas agora estava prestes a perder. Se sua lógica estivesse correta, então toda sua vida teria sido construída sobre uma mentira. É justamente isso que acontece. Shiryu derrota o Cavaleiro de Ouro após um pico de fúria, pois o Cavaleiro de Câncer havia supostamente acabado com a vida de Shunrei. E vale lembrar que Shiryu fez isso sem sua armadura. Após atingir o sétimo sentido, mas a verdadeira derrota de Máscara da Morte aconteceu antes. Aconteceu quando sua própria armadura deixou de reconhecê-lo como digno. E sobre o Shiryu tirar a sua armadura, se preparem porque o cara é profissional em fazer isso. Toda hora ele faz isso, isso é até meme entre os fãs de Cavaleiros dos Zodíacos, o verdadeiro significado dessa batalha. Muitas pessoas resumem esse confronto dizendo apenas: foi a luta em que Shiryu derrotou um Cavaleiro de Ouro. Na verdade, foi muito mais do que isso. Foi a luta em que a série afirmou que caráter vale mais do que poder, onde mostrou que a força sem princípios inevitavelmente se corrompe, onde ensinou que nenhuma vitória obtida através da injustiça dura para sempre. Shiryu
Não venceu porque era mais forte fisicamente, venceu porque sua convicção era inabalável. Ele acreditava naquilo que defendia e isso fez toda a diferença. O ensinamento para nossas vidas. Vivemos em um mundo onde frequentemente somos tentados a escolher atalhos. Às vezes parece que quem mente prospera mais, quem trapaceia chega primeiro, quem age sem escrúpulos consegue vantagens. Máscara da Morte representa exatamente essa tentação. Shiryu representa a escolha oposta, o caminho mais difícil, mais lento, mais doloroso, mas também o mais digno. Talvez não possamos controlar todas as injustiças do mundo, mas podemos controlar a forma como escolhemos agir. E é isso que Shiryu faz durante toda a sua jornada. Talvez não possamos controlar todas as injustiças do mundo, mas podemos controlar a forma como escolhemos agir. E é isso que Shiryu fez durante toda a sua jornada. Depois daquela batalha, Shiryu havia provado que a verdadeira justiça não depende da força, mas o destino ainda prepara o maior teste de toda a sua vida. Logo acima estava a casa de Capricórnio. Lá o esperava Shura, um homem reconhecido como o cavaleiro mais fiel a Athena, mas que, manipulado por Saga, acreditava estar lutando pela justiça. Diferente de Máscara da Morte, Shura não era cruel. Ele era um homem honrado, preso a uma mentira, e seria justamente nesse confronto que Shiryu realizaria o maior sacrifício de toda a sua história. Uma batalha tão emocionante que até hoje é considerada por muitos fãs como uma das melhores de todo o anime. Galera, dá pra falar que esse vídeo é basicamente um iceberg sobre o Shiryu. Bom, continuando sobre a história do personagem, o último dragão, o maior sacrifício de Shiryu. Existe uma frase muito conhecida que diz: o caráter de uma pessoa não é revelada quando tudo está dando certo, ele aparece quando tudo parece perdido. Até esse ponto da jornada, Shiryu já havia perdido sangue, já havia enfrentado a cegueira, já havia caminhado pelo mundo dos mortos, mas nada se comparava ao desafio que encontraria diante da 10ª casa do Zodíaco, porque ali não estava apenas mais um cavaleiro de ouro, ali estava Shura de Capricórnio, um homem considerado durante séculos o cavaleiro mais leal de Athena, e justamente por isso essa luta seria muito mais do que um combate, seria uma tragédia, dois homens honrados, dois cavaleiros dispostos a morrer por Athena, mas que por causa da manipulação de Saga estavam em lados opostos. O cavaleiro que acreditava estar fazendo o certo. Ao contrário de Máscara da Morte, Shura não era perverso, ele não matava por prazer, não desprezava a vida, ele realmente acreditava que estava protegendo Athena. Esse detalhe muda completamente nossa percepção. Na vida, nem sempre nossos maiores conflitos acontecem entre uma pessoa boa e uma pessoa má. Às vezes acontece entre duas pessoas que acreditam estar fazendo a coisa certa. Essa é uma das grandes mensagens dessa luta. O erro nem sempre nasce da maldade, às vezes nasce da falta de questionamento. Shura confiou cegamente em uma mentira, e isso quase o transformou em um inimigo da própria deusa que jurou proteger. Vale a pena lembrar que quando Saori, que é a Athena, era um bebê, Aiolos tentou fugir com ela para protegê-la do santuário, mas Shura derrotou Aiolos e só não matou Athena por piedade. Pelo menos ele pensou que era isso. Mas o que fez parar ali naquele momento foi o Cosmos. No fundo, ele tinha percebido que talvez aquela criança tivesse algo especial. Bom, voltando ao intro principal do vídeo, que é falar sobre Shiryu, também é importante falar sobre a habilidade Excalibur, a espada invisível. O maior orgulho de Shura era sua técnica, Excalibur, uma espada invisível criada pelo próprio Cosmo.
capaz de cortar praticamente qualquer material, montanhas, pedras, armaduras, até mesmo o lendário escudo do dragão. Durante anos, Shiryu acreditou que aquele escudo era indestrutível. Seu mestre sempre lhe ensinou que o escudo de dragão era a defesa perfeita, mas diante de Excalibur, ele é destruído. Essa cena possui um simbolismo enorme, porque todos nós construímos escudos ao longo da vida. Acreditamos que certas coisas jamais irão acontecer conosco. Pensamos que algumas pessoas nunca irão embora. Alguns sonhos jamais serão destruídos, até que um dia algo quebra nossas certezas. Foi exatamente isso que aconteceu com Shiryu. Seu escudo desapareceu, mas sua determinação permaneceu intacta. Quando tudo parece perdido, sem escudo, sem vantagem, diante de um cavaleiro de ouro praticamente invencível, qualquer pessoa pensaria em desistir. Mas Shiryu nunca lutou porque acreditava que venceria, ele lutava porque existiam pessoas contando com ele. Existe uma diferença enorme entre lutar por orgulho e lutar por responsabilidade. Quem luta apenas pelo próprio ego costuma desistir quando percebe que não vai vencer. Quem luta por alguém continua, mesmo sabendo que provavelmente perderá. Esse sempre foi o maior diferencial de Shiryu, o significado do sacrifício. Há uma palavra que aparece constantemente quando falamos sobre Shiryu: sacrifício. Mas será que entendemos realmente o significado dessa palavra? Sacrifício não é simplesmente sofrer, nem abrir mão de algo qualquer. Sacrifício é escolher perder algo importante para proteger algo ainda mais importante. É exatamente isso que Shiryu fez. Ele nunca sofre porque gosta de sofrer, nunca coloca sua vida em risco para parecer corajoso. Cada sacrifício possui um propósito: salvar Seiya, salvar Athena, salvar seus amigos, salvar a Terra. Existe uma diferença enorme entre sofrimento sem sentido e sofrimento com propósito. Shiryu sempre escolheu o segundo, o último dragão. Chega então o momento mais emocionante de toda a luta. Shiryu percebe que não existe outra alternativa. Se continuar lutando normalmente, será derrotado. Então ele toma uma decisão: utilizar uma técnica proibida. Após quebrar o braço esquerdo de Shura e deixá-lo impressionado com sua determinação em usar o ponto fraco do cólera do dragão para um contra-ataque, Shiryu recebe outro ataque no mesmo lugar, no peito, e consegue superar a Excalibur de Shura e o prende. Então surge o último dragão. Conhecida no original como Rosanko Ryu-Ha, seu funcionamento é simples e justamente por isso terrível. Shiryu concentra todo o seu cosmo, agarra o adversário e impulsiona ambos para o céu, cada vez mais alto até ultrapassarem a atmosfera terrestre. Ali, sem oxigênio, sem proteção, sem possibilidade de retorno, os dois morreriam. A técnica que representa quem Shiryu é. Perceba uma coisa interessante: o último dragão nunca foi uma técnica criada para vencer. Ela foi criada para impedir que o inimigo continue causando sofrimento, mesmo que isso custe a vida do usuário. Isso diz muito sobre Shiryu. Enquanto muitos personagens buscam técnicas mais poderosas, Shiryu desenvolve uma técnica baseada na entrega total. Ele resume toda sua filosofia: se a minha vida for o preço necessário para proteger aquele que amo, então eu a entregarei. Essa frase nunca é dita exatamente dessa forma, mas todas as atitudes de Shiryu demonstram isso. A conversa no espaço. À medida que sobem além das nuvens, algo extraordinário acontece. Shura começa a compreender quem Shiryu realmente é. Ele percebe que aquele jovem jamais lutou por orgulho, jamais buscou fama, jamais desejou derrotar um cavaleiro de ouro para provar alguma coisa. Tudo o que fazia era proteger Athena. Naquele momento, Shura entende que foi enganado. Percebe que o verdadeiro traidor não era Shiryu,
era alguém dentro do próprio santuário. Essa descoberta muda completamente sua visão e talvez seja justamente esse o maior poder do Shiryu. Ele transforma pessoas não através da violência, mas através do exemplo. A herança de Excalibur. Quando percebe que está prestes a morrer, Shura toma uma decisão surpreendente. Ele entrega Excalibur ao braço direito de Shiryu, não como uma arma, mas como um legado. É um reconhecimento. Shura está dizendo sem palavras: você é mais digno dessa força do que eu. Poucas cenas conseguem transmitir tanto respeito entre dois adversários. Shiryu não derrota apenas um cavaleiro de ouro, ele conquista sua admiração. Isso é muito mais difícil. O verdadeiro vencedor. Existe uma pergunta interessante: quem venceu essa batalha? Se olharmos apenas para o combate, talvez possamos dizer que Shiryu, mas existe outra resposta: os dois venceram. Shiryu manteve os seus princípios até o fim. Shura recuperou sua honra antes de morrer. Ambos saíram daquela batalha maiores do que entraram. Isso nos lembra uma verdade importante: a maior vitória é permanecer fiel aos próprios valores. A maior lição do Último Dragão. Vivemos em uma época em que muitas pessoas associam força ao poder. Quem manda mais, quem possui mais dinheiro, mais influência, mais seguidores, mais Shiryu apresenta uma definição completamente diferente. Para ele, ser forte é continuar escolhendo o bem, mesmo quando isso exige enormes sacrifícios. É continuar protegendo quem precisa. É permanecer humilde quando todos esperam arrogância. É manter a esperança quando tudo parece perdido. O Último Dragão não é apenas uma técnica, é uma declaração de que existem causas maiores do que a própria vida. Quando Shiryu despertou após aquela batalha, ele já não era o mesmo jovem que havia deixado Rozan anos antes. Cada luta havia retirado algo dele: sangue, visão, forças, mas curiosamente cada perda também entregava algo novo: mais sabedoria, mais humildade, mais maturidade, mais compreensão sobre o verdadeiro significado de ser um cavaleiro. Só que a história de Shiryu ainda estava longe de terminar. Novos deuses surgiram, novas guerras começariam, e mais uma vez o dragão estaria disposto a oferecer tudo o que tinha para proteger aqueles que amava. Vale destacar um ponto aqui, pessoal, que eu acho que eu esqueci de falar antes, mas o Shiryu recuperou a visão ao despertar o sétimo sentido na batalha contra o Cavaleiro de Ouro de Câncer, o Máscara da Morte. Continuando a saga de Poseidon, a força de que nunca desiste. Depois da batalha contra Shura, muitos acreditariam que Shiryu já havia provado tudo o que precisava. Ele havia enfrentado um cavaleiro de ouro, sobrevivido a um impossível, recebido o reconhecimento de um dos maiores guerreiros do santuário. Qualquer um poderia pensar: agora ele finalmente terá um descanso. Mas a vida raramente funciona assim, e os Cavaleiros do Zodíaco faz questão de mostrar isso. Mal os cavaleiros conseguem respirar após a batalha contra as 12 casas, um novo inimigo surge. Dessa vez não é um homem, é um deus, Poseidon. E mais uma vez Shiryu coloca sua vida em risco sem pensar duas vezes. Mas existe um detalhe interessante nessa saga. Em Poseidon, Shiryu não nos ensina apenas sobre coragem, ele nos ensina algo ainda mais difícil: a continuar mesmo quando estamos cansados. O herói também sente o peso da batalha. Uma ideia muito comum nos animes é a do herói que nunca demonstra cansaço, que vence uma batalha hoje e amanhã já está pronto para enfrentar outra. Shiryu foge completamente desse padrão. Ele chega à saga de Poseidon carregando as marcas das batalhas anteriores, porém com uma armadura nova restaurada pelo sangue dos Cavaleiros de Ouro. Seu corpo ainda não havia se recuperado completamente, suas cicatrizes continuavam ali. Sua energia
estava longe do auge. Mesmo assim, ele segue lutando. Essa talvez seja uma das mensagens mais humanas do personagem, porque a vida não espera que estejamos preparados. Às vezes, os problemas aparecem justamente quando ainda estamos tentando nos recuperar dos anteriores. Quando pessoas enfrentam dificuldades no trabalho, enquanto vivem problemas familiares, quando precisam cuidar dos outros enquanto também estão sofrendo, Shiryu representa essas pessoas. Ele não espera estar perfeito para agir, ele simplesmente faz o que precisa ser feito. Krishna, de Chrysaor, quando força não basta. Entre todos os generais marinas, um dos adversários mais importantes para Shiryu é Krishna, de Chrysaor. Krishna é um guerreiro extremamente disciplinado. Sua lança atravessa praticamente qualquer defesa. Além disso, sua técnica de meditação torna seu cosmo extremamente difícil de superar. Logo no início da luta, Shiryu percebe que atacar de forma impulsiva seria inútil. Isso nos lembra outra característica marcante do dragão. Ele nunca confia apenas na força. Primeiro observa, analisa, procura entender o inimigo, só depois age. E é exatamente assim que Doku o treinou. Aprender durante a batalha. Existe algo fascinante em Shiryu. Ele aprende enquanto luta. Não importa quantos anos tenha treinado em Rosan, ele nunca acredita que já sabe tudo. Essa humildade intelectual é uma das maiores qualidades do personagem. Enquanto alguns guerreiros entram em combate pensando, eu já conheço todas as respostas, Shiryu entra perguntando, o que ainda precisa aprender? E essa mentalidade que permite sua evolução constante. Na vida acontece o mesmo. Pessoas que acreditam saber tudo param de crescer. Quem continua aprendendo nunca deixa de evoluir. A lembrança de Doku. Durante a luta contra Krishna, Shiryu recorda diversos ensinamentos do mestre ancião. E isso revela algo muito bonito. Os verdadeiros mestres nunca desaparecem completamente, mesmo quando estão longe, continuam presentes em nossas decisões. Talvez você também tenha alguém assim, um professor, um pai, uma mãe, um avô, alguém que ensinou valores importantes, mesmo que essa pessoa não esteja ao seu lado hoje. Os ensinamentos continuam vivos. Foi exatamente isso que aconteceu com Shiryu. Doku já não precisava dizer o que fazer. Seu discípulo havia aprendido a pensar por si mesmo. E esse é o maior objetivo de qualquer mestre. Não criar dependência, mas formar alguém capaz de caminhar sozinho. A fraqueza escondida. Após observar cuidadosamente Krishna, Shiryu percebe que até mesmo aquele poderoso general possui um ponto vulnerável. Essa é outra lição recorrente no anime. Nenhum adversário é completamente invencível. Mas atenção, Kurumada não está falando apenas de batalha, está falando da vida. Muitos problemas parecem impossíveis enquanto olhamos apenas para seu tamanho. Quando começamos a analisá-los com calma, encontramos oportunidades, saídas, novos caminhos. Shiryu nunca vence porque possui mais força. Ele vence porque aprende a enxergar aquilo que os outros ignoram. Excalibur retorna. Chega então um dos momentos mais marcantes da saga de Poseidon. Shiryu utiliza Excalibur, a técnica herdada de Shura. Essa cena possui um significado enorme, porque Excalibur deixou de representar apenas o Cavaleiro de Capricórnio. Agora, ela simboliza a confiança entre gerações, o respeito conquistado, o legado transmitido. Shura morreu acreditando que Shiryu seria capaz de usar aquele poder com responsabilidade, e estava certo. Shiryu nunca utiliza Excalibur por vaidade, nunca para humilhar um adversário, sempre como último recurso. Isso demonstra maturidade. Quanto maior o poder, maior deve ser a responsabilidade. Essa ideia ficou famosa nos quadrinhos do Homem-Aranha, mas Shiryu também faz uso desse ideal, a vitória sem arrogância. Depois de derrotar Krishna quebrando a lança poderosa com Excalibur,
e superando sua meditação com a Excalibur, Shiryu perde a visão pela segunda vez canônica na obra. Apesar de derrotar o Marina, ele fica esgotado e cego. Logo após ele recebe a armadura de Libra de seu mestre Doku, trazida por Kiki, e usando a barra de cinto duplo ele consegue destruir o pilar. Athena estava presa no pilar central, aprisionada por Poseidon. Seiya confronta o deus dos mares e Shiryu chega para ajudá-lo e usando a armadura de Libra que foi emprestada a ele junto de Seiya, que usava a armadura de ouro de Sagitário, e de Ryoga, que usou a armadura de ouro de Aquário, eles conseguem fazer um ataque conjunto muito poderoso que, com o impulso do Cólera do Dragão e do Trovão Aurora, Seiya é impulsionado para o golpe que iria destruir o pilar central. Mas Poseidon não deixaria isso acontecer facilmente. Foi necessário Ryoga, Shun e Ikki e Shiryu ajudar Seiya com seu cosmo. Naquele momento, as armaduras de bronze de Ikki e de Shun também ficaram douradas, como se fossem de ouro. Todos eles estavam com um cosmo tão elevado que alcançaram o sétimo sentido. Seiya destrói o pilar e Athena é salva, e aprisiona a alma de Poseidon em um artefato chamado Ânfora de Athena. Aproveitando a distração de Canon de Gêmeos, que se jogou na frente do tridente de Poseidon, o artefato era tão poderoso que arrancou Poseidon do corpo de Julian Solo. O verdadeiro significado da perseverança. Existe uma palavra que resume praticamente toda a participação de Shiryu na saga de Poseidon: perseverança. Mas perseverança não significa insistir cegamente, significa continuar avançando, mesmo quando o caminho se torna difícil. É cair, é levantar, é aprender, é continuar. Durante toda a série, Shiryu nunca foi o personagem que mais venceu, também nunca foi o mais poderoso, mas talvez tenha sido aquele que mais vezes voltou a se levantar. Isso faz dele um exemplo muito próximo da realidade, porque a vida não exige perfeição, ela exige constância. A força silenciosa. Existe algo curioso em Shiryu. Enquanto Seiya costuma inspirar através da determinação explosiva, Shiryu inspira através do silêncio. Ele não faz discursos longos durante as batalhas, não precisa gritar para convencer ninguém, seu exemplo fala por ele. Essa é uma característica muito presente em grandes líderes. Os melhores líderes nem sempre são os que falam mais. Frequentemente são aqueles cujas atitudes inspiram confiança. Shiryu pertence exatamente a esse grupo. A preparação para a última guerra. Com Poseidon derrotado, os cavaleiros poderiam imaginar que finalmente a paz havia chegado, mas Doku já sabia. A verdadeira Guerra Santa ainda não havia começado. Hades despertaria. Os espectros marchariam e todos os ensinamentos acumulados por Shiryu seriam colocados à prova uma última vez. Porque existe uma diferença enorme entre lutar contra guerreiros e lutar contra o próprio Deus dos mortos. Foi nesse momento que Shiryu deixou de ser apenas um discípulo exemplar. Ele começou a se tornar alguém capaz de carregar o legado de Doku, um verdadeiro cavaleiro de Libra em espírito. Ao longo de todas essas batalhas, Shiryu havia aprendido uma verdade fundamental: a força não nasce no momento da luta, ela é construída todos os dias, em cada treino, em cada escolha, em cada sacrifício. Mas Hades traria um desafio diferente. Não bastaria ser forte, não bastaria ser disciplinado, seria necessário enfrentar o desespero, a perda e a própria morte. A saga de Hades, quando a esperança enfrenta a morte. Se existe uma saga capaz de mostrar quem realmente é Shiryu, essa saga é Hades. Até aqui, ele enfrentou cavaleiros, generais marinas, homens incrivelmente fortes. Mas agora, o inimigo não representa apenas força, ele representa algo que todos nós enfrentamos um dia. A morte. Não é por acaso que essa saga possui um tom muito mais sério do que todas as anteriores.
as piadas praticamente desaparecem, os combates tornam-se mais cruéis, os sacrifícios ficam maiores, e cada personagem precisa confrontar seus próprios medos. Para Shiryu, essa seria a maior prova de sua vida, quando os heróis precisam enfrentar antigos amigos. Logo no início da saga, acontece uma das cenas mais impactantes de todo o anime. Saga, Camus, Shura, os 3 cavaleiros de ouro que morreram na Batalha das 12 Casas, retornam, mas agora vestem súplices e servem Hades. Imagine o choque. Pessoas admiradas, companheiros, heróis, agora serviam ao inimigo. Mas Shiryu faz algo interessante, ele não tira conclusões precipitadas. Enquanto muitos enxergam apenas traição, ele procura entender o que realmente está acontecendo. Isso demonstra mais uma vez sua maturidade. Na vida real, também somos rápidos para julgar. Vemos apenas uma parte da história, escutamos um lado, formamos uma opinião. Shiryu nos lembra de que a verdade costuma ser muito mais complexa, o respeito acima do ódio. Durante toda a saga de Hades, Shiryu jamais demonstra ódio por Shura, pelo contrário, mesmo sabendo que agora enfrentava alguém aparentemente aliado ao inimigo, ele continua tratando o antigo cavaleiro de Capricórnio com respeito. Isso acontece porque Shiryu nunca esqueceu o que viveu durante a batalha nas 12 casas. Ele sabia quem Shura realmente era. Sabia que aquele homem havia recuperado sua honra antes de morrer. Essa capacidade de enxergar além das aparências é uma das maiores qualidades do dragão. Hoje vivemos tempos em que uma única atitude costuma definir completamente a imagem de uma pessoa. Shiryu nos ensina que ninguém pode ser resumido a um único momento da própria vida. O discípulo que começa a pensar como o mestre. Existe um detalhe que passa desapercebido por muitos fãs. Ao longo da saga de Hades, Shiryu começa a agir exatamente como Doku. Não apenas luta, ele observa, analisa e reflete. Tenta compreender o cenário completo antes de agir. Isso mostra que o verdadeiro aprendizado não consiste apenas em decorar técnicas, consiste em observar uma forma de pensar. Esse talvez seja o maior legado que um mestre pode deixar. Não criar um clone de si mesmo, mas ensinar princípios que continuarão guiando o discípulo mesmo quando o mestre não estiver por perto. Eu sei que eu já falei coisas até parecidas sobre isso nesse vídeo e outras coisas talvez, mas eu acho que é sempre bom reafirmar esse ponto de vista, né, sobre os ideais e a filosofia do nosso querido Shiryu. Bora pro próximo tópico. Aqui, o reencontro com Doku. Um dos momentos mais emocionantes da saga acontece quando Doku recupera sua verdadeira aparência. Durante centenas de anos, Shiryu conheceu apenas o velho mestre ancião. De repente, diante dele aparece um guerreiro jovem, poderoso, imponente, capaz de enfrentar Xion de Ares em igualdade. Essa cena possui um significado enorme. Ela mostra que a verdadeira força muitas vezes permanece escondida. Doku nunca precisou demonstrar poder para ser respeitado. Sua sabedoria já bastava. Quando finalmente revela toda a sua capacidade, percebemos que a humildade nunca significou fraqueza. Muito pelo contrário. Os mais fortes raramente sentem necessidade de provar isso o tempo inteiro. É impossível para Shiryu não sentir orgulho daquele momento. O homem que o criou, o homem que o ensinou, o homem que sempre parecia apenas um velho sábio, era na verdade um dos maiores cavaleiros da história. A armadura de Libra. Pouco depois, outro momento simbólico acontece. Doku autoriza o uso das armas da armadura de Libra. Esse detalhe merece atenção. Durante toda a série, as armas de Libra permanecem praticamente intocadas. Isso acontece porque elas representam um enorme poder, e poder sem sabedoria é extremamente perigoso.
Mais uma vez percebemos um padrão. Doku nunca ensinou Shiryu apenas a lutar. Primeiro ensinou responsabilidade, só depois mostrou como utilizar uma força ainda maior. Esse ensinamento continua extremamente atual. Hoje temos acesso a tecnologia capazes de transformar o mundo, mas conhecimento sem ética pode causar enormes danos. A verdadeira evolução nunca depende apenas do que somos capazes de fazer, depende da forma como escolhemos utilizar esse poder. O dragão continua avançando, mesmo diante dos espectros de Hades. Mesmo sabendo que muitos deles possuíam habilidades sobrenaturais, Shiryu jamais perde a serenidade. Ele continua enfrentando cada batalha da mesma forma que fazia em Rosan. Respira, observa, concentra o cosmo, age apenas no momento certo. Esse controle emocional impressiona, porque não significa ausência de sentimentos, significa domínio sobre eles. Existe uma frase atribuída ao filósofo estoico Seneca que resume bem essa ideia: o homem mais poderoso é aquele que domina a si mesmo. É exatamente isso que Shiryu faz durante toda a série. Enquanto alguns adversários lutam movidos pela raiva, pela arrogância ou pelo desespero, o dragão luta movido pela convicção. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas: a verdadeira coragem diante da morte. Ao longo da saga de Hades, fica claro que muitos cavaleiros morrerão. Não existe garantia de sobrevivência. Mesmo assim, Shiryu continua avançando, mas atenção, ele não deseja morrer. Existe uma diferença importante: Shiryu ama a vida, ama Rosan, ama Shunrei, ama seu mestre, ama seus amigos. É justamente porque ama tudo isso que está disposto a protegê-los. Essa é a essência do verdadeiro sacrifício. Quem não valoriza a própria vida não faz um sacrifício, apenas a desperdiça. Shiryu valoriza profundamente a vida e exatamente por isso sua disposição para entregá-la se torna tão significativa. A maturidade definitiva. Se compararmos o garoto que deixou Rosan com o homem da saga de Hades, percebemos uma transformação impressionante. Antes, ele era um jovem disciplinado, agora é um sábio em formação. Antes, aprendia com Doku, agora começa a inspirar outros. Antes, buscava compreender o que significava ser um cavaleiro. Agora, ele próprio se tornou um exemplo desse ideal. Essa evolução acontece de forma tão natural que muitos espectadores nem percebem, mas ela está presente em praticamente todas as suas decisões. O verdadeiro legado de Shiryu. Talvez o aspecto mais bonito da saga de Hades seja mostrar que Shiryu nunca perdeu sua essência. Depois de tantas batalhas, depois de tantas vitórias, depois de tanto reconhecimento, ele continua sendo o mesmo jovem humilde de Rosan. Ainda escuta antes de falar, ainda respeita os adversários, ainda coloca os companheiros acima de si mesmo. Ainda acredita que força sem bondade não possui valor. Em um mundo onde o poder costuma transformar as pessoas, Shiryu prova que é possível crescer sem abandonar os próprios princípios. E talvez essa seja sua maior vitória. Depois de enfrentar a morte inúmeras vezes, depois de sacrificar o próprio corpo em incontáveis ocasiões, depois de provar sua coragem diante de deuses e guerreiros lendários, e também depois de perder tantos companheiros como nessa saga os Cavaleiros de Ouro todos morreram, Shiryu finalmente havia completado sua jornada, mas sua maior contribuição para os Cavaleiros do Zodíaco nunca esteve apenas nas batalhas. Ela estava nas lições que deixou para todos nós, porque no fim das contas os golpes de Shiryu nunca foram o cólera do dragão ou o último dragão. Seu maior golpe sempre foi mostrar que um homem pode enfrentar qualquer escuridão, desde que nunca permita que a escuridão entre em seu coração. Depois de tudo isso, galera, vale ressaltar as 10 maiores lições de vida que Shiryu nos ensina. Depois de acompanhar toda a jornada de Shiryu, talvez você tenha percebido uma coisa: ele nunca foi apenas um personagem. Shiryu
é quase uma filosofia de vida. Enquanto muitos heróis impressionam pela força, Shiryu inspira pela maneira como escolhe viver. E talvez seja exatamente por isso que, mesmo passados mais de 30 anos desde sua criação, ele continua conquistando novos fãs. Porque os golpes envelhecem, os efeitos especiais envelhecem, até mesmo a animação envelhece, mas bons ensinamentos, esses nunca envelhecem. Por isso, agora vamos reunir as 10 maiores lições que Shiryu deixou durante toda sua jornada. Primeira lição: a disciplina vence o talento. Existe uma frase muito conhecida no esporte que diz: o trabalho duro vence o talento quando o talento não trabalha duro. Essa frase define perfeitamente Shiryu. Ele nunca foi apresentado como um gênio, nunca nasceu com um poder especial, nunca recebeu privilégios. Tudo o que conquistou foi fruto de anos de treinamento. Enquanto outras pessoas descansavam, ele estava debaixo da cachoeira de Rosan. Enquanto muitos buscavam atalhos, ele repetia o mesmo movimento centenas de vezes. Hoje vivemos em uma época em que muita gente procura resultados rápidos, mas Shiryu nos lembra que as maiores conquistas normalmente são lentas. Disciplina não significa fazer algo quando estamos motivados, significa fazer mesmo quando a motivação desaparece. Segunda lição: a humildade torna qualquer pessoa maior. Uma característica curiosa de Shiryu é que ele quase nunca fala sobre si mesmo. Ele não precisa convencer ninguém de que é forte, não sente necessidade de mostrar superioridade, porque pessoas realmente grandes não desperdiçam energia tentando parecer grandes. Elas deixam que suas atitudes falem. Infelizmente, hoje muitas pessoas confundem confiança com arrogância. Shiryu mostra que é possível reconhecer o próprio valor sem diminuir o valor dos outros. E isso é um sinal de maturidade. Terceira lição: coragem não é ausência de medo. Quando Shiryu enfrentou Algol, quando luta contra Shura, quando usa o último dragão, ele certamente sabe que pode morrer, mesmo assim continua. Isso é coragem. Existe uma diferença enorme entre alguém que não sente medo e alguém que sente medo, mas decide agir. Na vida real, coragem pode significar pedir desculpas, começar uma faculdade, mudar de profissão, declarar seus sentimentos, enfrentar uma doença ou simplesmente levantar da cama em um dia difícil. Shiryu nos ensina que coragem não elimina o medo. Ele apenas impede que o medo controle nossas decisões. Ela apenas impede que o medo controle nossas decisões. Quarta lição: o verdadeiro poder serve para proteger. Desde o início do anime percebemos uma diferença importante. Shiryu nunca luta para humilhar adversários, nunca busca fama, nunca procura reconhecimento. Seu cosmo sempre possui um objetivo: proteger. Essa talvez seja a essência de um verdadeiro cavaleiro, e também deveria ser a essência de qualquer pessoa que ocupa uma posição de poder. Pais, professores, chefes, líderes, todos possuem algum tipo de influência. A pergunta é: estamos usando essa influência para servir ou apenas para satisfazer nosso ego? Shiryu responderia, sem pensar: o poder só possui valor quando melhora a vida de alguém. Quinta lição: algumas vitórias exigem sacrifícios. Vivemos cercados pela ideia de que podemos conquistar tudo sem abrir mão de nada. Mas a realidade raramente funciona assim. Para passar em um concurso, abrimos mão de horas de lazer. Para construir uma carreira, abrimos mão do conforto. Para cuidar da família, muitas vezes abrimos mão do próprio descanso. Shiryu compreende isso desde criança. Cada uma de suas grandes vitórias custou alguma coisa: tempo, dor, sangue, visão, energia. Ele nunca reclamou do preço, porque sabia que algumas causas realmente valem o sacrifício. Sexta lição: nunca pare de aprender. Mesmo depois de derrotar cavaleiros de ouro,
Mesmo depois de enfrentar deuses, Shiryu continua ouvindo seu mestre, continua observando, continua aprendendo. Isso demonstra uma humildade intelectual rara. As pessoas mais perigosas costumam ser aquelas que acreditam já saber tudo. Shiryu permanece curioso e justamente por isso continua evoluindo. Sétima lição: o caráter aparece quando ninguém está olhando. Há um detalhe interessante. Grande parte do treinamento de Shiryu acontece completamente sozinho. Não existe plateia, não existe aplausos. Mesmo assim, ele treina. Isso mostra que seu esforço não depende do reconhecimento dos outros. Hoje, muitas pessoas trabalham apenas quando existe recompensa imediata. Shiryu trabalha porque acredita que fazer o certo já é uma recompensa. Esse tipo de comportamento constrói caráter. Oitava lição: respeite até mesmo seus adversários. Shiryu nunca trata um inimigo com desprezo. Mesmo diante de Shura, mesmo diante de Krishna, mesmo diante de cavaleiros extremamente cruéis, ele continua respeitando a força do adversário. Isso não significa concordar com suas atitudes, significa reconhecer sua humanidade. Talvez seja justamente por isso que tantos inimigos acabam mudando depois de enfrentá-lo. Eles não encontram apenas um guerreiro, encontram um homem digno. Nona lição: a força física envelhece, o caráter permanece. Todos nós envelhecemos, nossa velocidade diminui, nossa força muda, nossa aparência muda, mas existe algo que pode continuar crescendo durante toda a vida: o caráter. Doku representa exatamente isso, mesmo aparentando ser um velho frágil. Era um dos homens mais fortes do planeta, mas sua verdadeira força estava na sabedoria. Shiryu aprende essa lição e passa a entender que músculos impressionam, valores inspiram. Décima lição: a verdadeira vitória é permanecer fiel aos seus princípios. Talvez esta seja a maior mensagem de toda a jornada de Shiryu. Ele perde batalhas, perde a visão, perde sangue, perde companheiros, quase perde a vida inúmeras vezes, mas existe uma coisa que ele nunca perde: seus princípios, mesmo diante da morte. Continua sendo o mesmo homem, honesto, humilde, corajoso, leal. Isso nos leva a uma pergunta: no fim da vida, o que realmente importa? As pessoas provavelmente não lembrarão de quanto dinheiro tivemos, nem de quantas vitórias conquistamos, mas lembrarão de forma como as tratamos, lembrarão do nosso caráter. É exatamente isso que acontece com Shiryu, o cavaleiro mais humano. Existe um motivo pelo qual tantas pessoas se identificam com Shiryu. Ele não vence porque é perfeito, na verdade ele falha, sofre, cai, se machuca, sente dúvidas, mas sempre escolhe levantar. Isso o aproxima de nós, porque ninguém vive uma vida perfeita. Todos enfrentamos perdas, todos sentimos medo, todos pensamos em desistir em algum momento. Shiryu nos lembra de que não somos definidos pelas quedas, somos definidos pela decisão de levantar mais uma vez. Uma reflexão para quem está assistindo. Quero fazer uma pergunta para você que acompanhou esse especial até aqui. Se hoje você encontrasse Shiryu, o que ele diria sobre a forma como você está vivendo? Será que ele diria para você desistir? Claro que não. Shiryu provavelmente olharia para você com a mesma serenidade que aprendeu com Doku e diria algo como: continue treinando. Não apenas treinando seu corpo, mas sua paciência, sua disciplina, sua honestidade, sua coragem. Porque essas são as qualidades que realmente transformam uma pessoa. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando no mundo de hoje. Menos pessoas querendo parecer fortes e mais pessoas decididas a se tornar fortes por dentro. A mesma cachoeira que moldou Shiryu continua ali, porque a verdadeira força nunca foi construída em um único dia. Ela nasce de pequenas escolhas repetidas ao longo do tempo. Foi assim que um garoto órfão se transformou em um dos maiores símbolos de honra da história dos animes. Parte final: o legado do dragão. Por que Shiryu continua inspirando gerações? Há personagens que fazem sucesso durante alguns anos, depois são esquecidos. Outros conseguem permanecer vivos por uma década. Mas são poucos, muito poucos, que continuam emocionando pessoas depois de mais de 30 anos. Shiryu é um deles. Se eu não me engano, Cavaleiros já passou dos 40 anos já.
e ele continua fazendo isso. E isso nos leva à pergunta que deu origem a este especial. Por quê? Porque o personagem criado na década de 80 ainda consegue tocar o coração de pessoas que nem sequer havia nascido quando os Cavaleiros do Zodíaco foi lançado? Será que é por causa do cólera do dragão? Será que é pela armadura de dragão? Ou pelas batalhas contra Shura, Máscara da Morte e Krishna? Tudo isso é importante, mas não é o principal. Shiryu nunca quis ser o protagonista. Existe uma característica muito curiosa em Shiryu. Ele nunca parece disputar espaço com Seiya. Em muitos animes modernos, os personagens vivem tentando mostrar que são os mais fortes, os mais inteligentes, os mais importantes. Shiryu nunca fez isso. Ele compreendeu algo que muitas pessoas demoram anos para aprender. Você não precisa ser o centro das atenções para fazer a diferença. Vivemos numa época em que muita gente mede seu valor pela quantidade de seguidores, pelas curtidas, pelas visualizações, pelas aprovações das outras pessoas ou até mesmo pelo dinheiro. Shiryu nunca dependeu disso, seu valor sempre esteve nas suas ações. Talvez essa seja a primeira grande razão pela qual ele continua sendo tão admirado, que ele nos lembra que grandeza não precisa fazer barulho. O personagem que nunca perdeu sua essência. Outro aspecto impressionante da jornada de Shiryu é que o poder nunca mudou sua personalidade. Isso é raro, muito raro. Ao longo da série, ele derrota Cavaleiros de Ouro, recebe Excalibur, desperta armaduras divinas, enfrenta deuses, mas continua tratando todos com respeito, continua ouvindo seu mestre, continua agradecendo quem o ajuda, continua reconhecendo seus erros. Na vida real, o sucesso costuma revelar quem realmente somos. Algumas pessoas tornam-se arrogantes quando conquistam poder, outras permanecem humildes. Shiryu pertence ao segundo grupo, e talvez seja justamente por isso que continua sendo o exemplo tão forte. O homem que venceu a si mesmo. Existe uma frase atribuída ao filósofo chinês Lao Tse, que diz: aquele que conquista os outros é forte, aquele que conquista a si mesmo é verdadeiramente poderoso. Essa frase poderia perfeitamente definir Shiryu, porque seus maiores inimigos nunca foram apenas Shura, ou Máscara da Morte, ou Krishna. Seu maior desafio sempre foi dominar a si mesmo, controlar o medo, controlar a raiva, controlar o orgulho, controlar o desespero. Essa é uma batalha que todos nós enfrentamos todos os dias. O ensinamento que Doku deixou. Durante este especial falamos muito sobre Doku. Isso não acontece por acaso, porque entender Shiryu é também entender seu mestre. Doku nunca ensinou apenas golpes, ensinou princípios. Mostrou que a força sem sabedoria é perigosa, que o poder sem humildade destrói, que a coragem sem responsabilidade se transforma em imprudência. E Shiryu absorveu tudo isso. No fim da série, percebemos que ele já não é apenas um discípulo. Ele se tornou alguém preparado para transmitir esses valores às próximas gerações. Esse é o verdadeiro ciclo de um mestre: aprender, viver e ensinar. O maior golpe de Shiryu nunca foi o cólera do dragão. Talvez essa seja a frase mais importante de todo este vídeo. O maior golpe de Shiryu nunca foi o cólera do dragão. Nem o último dragão, nem Excalibur. Seu maior golpe foi mostrar que um homem pode permanecer bom mesmo vivendo em um mundo cheio de violência. Foi mostrar que gentileza não é fraqueza, que humildade não é submissão, que disciplina não é sofrimento, que coragem não significa ausência de medo. Foi mostrar que o verdadeiro guerreiro não luta porque gosta da guerra, luta para que um dia ela termine. Uma mensagem para quem acompanha o Raiz Criativa Nerd. Se você chegou até aqui, primeiramente, muito obrigado. Este vídeo celebra um ano de história do Raiz Criativa Nerd. Durante esse tempo, conversamos sobre personagens fortes, grandes batalhas, teorias, curiosidades, momentos inesquecíveis dos animes. Mas acima de tudo, conversamos sobre pessoas, porque é isso que torna os animes tão especiais. Eles usam personagens fictícios para falar sobre desafios
que todos nós enfrentamos na vida real. Shiryu talvez seja o maior exemplo disso. Ele nos lembra que todos carregamos um dragão dentro de nós, não um dragão da destruição, mas um dragão de perseverança, da disciplina, de esperança. Às vezes a vida vai tentar nos derrubar, vai destruir nossos planos, vai nos fazer acreditar que não somos fortes o suficientes. Nesses momentos, lembre-se de Shiryu, lembre-se do garoto que passou anos treinando sozinho, do jovem que enfrentou uma cachoeira todos os dias, do cavaleiro que perdeu a visão e continuou lutando, do homem que voou em direção ao espaço segurando seu inimigo porque acreditava proteger seus amigos era mais importante do que a própria vida. Essas cenas nunca foram apenas entretenimento, sempre foram metáforas, metáforas sobre quem podemos escolher ser, o verdadeiro significado da armadura de dragão. Existe um detalhe simbólico e gosto de imaginar durante toda a série. A armadura de dragão se quebra inúmeras vezes, é destruída, amassada, despedaçada, mas sempre é restaurada. Não porque o metal seja indestrutível, mas porque o espírito de Shiryu nunca deixa de existir. Talvez isso também aconteça conosco. Às vezes a vida quebra nossa confiança, nossos sonhos, nossos planos, nossa esperança, mas isso não significa que acabou. Assim como a armadura de dragão, nós também podemos nos reconstruir. E muitas vezes voltamos ainda mais fortes. Agora, pessoal, para encerrar o vídeo, há muitos anos um garoto chegou a Rosan sem saber qual seria seu destino, treinou, caiu, levantou, perdeu, aprendeu, sofreu, sorriu, protegeu e acima de tudo, nunca deixou de acreditar no final. Ele não se tornou apenas um cavaleiro de Atena, tornou-se um exemplo de que a verdadeira força não nasce dos músculos, nasce das escolhas, da disciplina, da humildade, da coragem de fazer o que é certo mesmo quando ninguém está olhando. Talvez seja por isso que Shiryu nunca envelheça, que pessoas assim não pertencem apenas ao passado, elas pertencem a qualquer época em que existam seres humanos tentando se tornar melhores. E talvez quando este vídeo terminar, você não se lembre de todos os golpes nem de todas as batalhas, mas espero que se lembre de uma única frase, uma frase que resume toda a jornada do dragão. A verdadeira força não está em vencer os outros, está em nunca abandonar aquilo que faz de você uma boa pessoa. Se este especial fez você enxergar Shiryu de uma forma diferente, deixe seu like para apoiar o canal. Escreva nos comentários qual ensinamento do Cavaleiro do Dragão mais marcou a sua vida ou de outro cavaleiro da série de CBZ. E se você é novo por aqui, inscreva-se no Raiz Criativa Nerd para continuarmos explorando juntos as histórias e os personagens que marcaram gerações. Obrigado por fazer parte deste primeiro ano do canal, que venham muitos outros. Obrigado, falou e até o próximo vídeo.